A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus e recebermos graça, sabedoria, favor. Não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui para falar, para ministrar ao seu coração vida, sabedoria, graça. Tenho certeza que ao ouvir a palavra você vai ser alimentado, você vai ser inspirado pelo Senhor. Aleluia! Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor, porque ela é alimento espiritual para nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora apenas voltamos nosso coração para o Senhor, para ouvirmos a Tua voz e sermos transformados. Sermos edificados, sermos inspirados pelo Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje nós chegamos ao livro de Ruth. Uau, que jornada tremenda até aqui. Já estamos aí nesses meses todos compartilhando histórias bíblicas. E tirando dessas histórias bíblicas princípios espirituais. E nós vamos de Gênesis a Apocalipse esse ano, para a glória do Senhor. Então já passamos pelo livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. E então nós chegamos agora no livro de Ruth. Um livro muito poderoso, pequeno, mas muito poderoso, que está ali para nos inspirar e nos mostrar que há um Deus que nos resgatou. Há um Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um Deus gracioso. Um Deus que nos ama. Um Deus que está conosco. Um Deus que nos salvou. Nos tirou do lamaçal para levar-nos a um lugar mais tremendo e glorioso. Para levarmos para os céus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria então de compartilhar essa história. Está aqui no livro de Ruth, a partir do capítulo 1, versículo 1, vamos ler essa história. Nos dias em que julgavam os juízes, então foi no tempo dos juízes essa história, houve fome na terra, e o homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui, então, é a história desse homem, Elimeleque, que se casou com Noemi, e eles moravam ali em Belém. E é interessante que houve fome em Belém. Não sei se você sabe, mas Belém significa casa do pão. Então veja, na casa do pão houve falta de pão. Tudo porque, você lembra da história dos juízes, eles deixavam o Senhor, eles buscavam outros deuses, e ali faltava provisão, porque eles estavam longe daquele que provê. E então, esse homem decidiu ir para outro povo, para os moabitas. E então levou ali a sua esposa, e ali os seus filhos. E aconteceu que ali esse homem, Elimeleque, morreu. E depois seus filhos, Quilion e Malom, eles também se casaram e depois também faleceram, morreram ali naquela terra. E Noemi ficou viúva, sem o marido, sem os filhos. Ela então decide ir embora, voltar para Belém, porque ouviu falar que lá em Belém Deus tinha se lembrado daquele povo e tinha dado novamente pão para eles, né? E então ela despede ali das suas noras, dizendo: olha, volte para casa dos seus pais,
né? Eu não tenho nada que oferecer mais para vocês, eu não tenho filhos para vocês se casarem, então apenas voltem. E então elas choraram e Orfa então se despediu, mas Ruth, ela teve uma outra postura. E a Bíblia diz então no capítulo 1, versículo 16, assim: disse porém Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uau! Então ela certamente tido experiência com Deus de Noemi. Por isso ela seguiu. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que me bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu sei que as pessoas gostam de usar esse texto para casamento, não é verdade? Mas aqui é uma história dessa mulher que decidiu seguir ali Noemi, porque Deus sabe o que estava também para fazer na história desta mulher, né, de Ruth. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegarem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Então aí começa então a história linda da palavra de Deus, que eles voltam então para Belém. E ali, então, havia um costume daqueles que não tinham condições, que eram pobres, eles iam até as lavouras. Depois que havia o tempo ali da colheita, aqueles frutos que caíam, aquelas sementes, todas aquelas coisas que caíam da colheita, então vinham os pobres e recolher esses alimentos. E então Ruth fez isso. E ela chegou justamente num lugar ou numa terra que era de um parente de Elimeleque. E naquela época, a maneira como uma mulher poderia ser resgatada ou se casasse e pudesse então Elimeleque na verdade, pudesse se casar e ter novamente família, e ali suscitava com certeza o nome daquele que já partiu, era se casando com um parente próximo. E Boaz, que foi que é dono dessa terra, foi aonde Ruth foi. E ela foi pegar alimento ali. E Boaz ficou sabendo acerca da história dessa mulher, de Ruth. E olha o que a Bíblia diz. Respondeu, capítulo 2 de Ruth. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então veja, Ruth foi até a terra que não era dela, ao Deus que não era dela, e ela foi então a esse lugar, a essa fazenda, né, onde havia esse homem Boaz, que era parente de Elimeleque, e que poderia resgatá-la, poderia então fazê-la esposa, não é? E poderia então dar filhos, com certeza a Noemi, filhos ali, a descendência, com certeza a história de Elimeleque. E então ele então decide resgatá-la. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 3, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado que eu. Ou seja, havia outro na família que tinha prioridade de resgatar a Ruth primeiro do que Boaz. E o que é esse outro resgatador? Esse outro resgatador, na verdade, é a lei. Só que a lei não foi capaz de resgatar. A lei foi incapaz de salvar o homem. Então nós vemos então que a graça veio resgatar. E a graça é Jesus, a graça é Cristo. Não é por acaso que está nessa história.
Então a Bíblia diz que então Boaz vai até a porta ali da cidade, onde havia os homens, e onde havia então esse outro resgatador mais chegado, e perguntou para ele se ele queria resgatar ali a descendência ali de Elimeleque, as terras que Elimeleque tinha, né? E ele falou, não, sim, eu quero resgatar as terras de Elimeleque. Então ele falou, então para você resgatar, você também vai ter que resgatar a Ruth, que foi esposa do seu filho. E ele falou, não posso. Eu não posso resgatar a Ruth. E ele então esse resgatador mais próximo disse, então você pode resgatá-la, porque eu não vou resgatar. E olha o que a Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 6. Então disse o resgatador, para mim não podereis resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel, quando há resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também como tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. Aleluia. E naquele momento, então, nós vemos que Boaz resgata Ruth. E então ele se casa com ela. E é interessante que, olha o que a Bíblia diz. Lá no capítulo 4 ainda, versículo 15. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, falando a Noemi, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no peito, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que interessante, olha que uma palavra de Deus é poderosa, né? Você vê o quanto Deus faz. Agora nós vemos aqui que Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, né? E Jessé é o pai de Davi. Então Ruth foi a bisavó de Davi. Olha a descendência. Tudo isso porque uma mulher encontrou um Deus e decidiu seguir esse Deus. Mesmo não sendo a nação escolhida, era de outros povos, mas creu que poderia ser resgatada. Creu que poderia ser alcançada. E assim é a nossa vida, a nossa história. Na verdade, essa é a minha e a sua história. Nós não éramos o povo de Deus, mas nos tornamos o povo de Deus, porque nós cremos em Cristo. Porque nós cremos que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a minha história, essa é a sua história. Nós não merecíamos, mas um dia nós vimos esse Deus. Um dia a luz de Deus brilhou no nosso coração e fomos alcançados por esse amor, por essa graça, por esse favor tremendo. E fomos libertos do pecado, fomos livres da lei e agora nós somos filhos de Deus, somos povo de Deus, porque cremos em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é tremendo. Então essa história está aqui para mostrar esse Deus que nos ama, né? E é interessante que Ruth é uma das 4 mulheres que também está na genealogia de Jesus. Nós vemos Raabe, que está na genealogia de Jesus, e agora nós temos aqui a segunda mulher, que também está na genealogia de Jesus, ali em Mateus, que é a Ruth, porque ela teve uma atitude tão nobre de estar com Noemi por causa do Deus que ela servia. Então veja, nós estamos aqui hoje como filhos de Deus, porque um dia também nós vimos a graça desse Deus. Um dia nós vimos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos perdoou, o quanto esse Deus é bom, o quanto esse Deus é maravilhoso, é misericordioso.
E isso é tremendo. Aleluia. Glória a Deus, porque um dia fomos resgatados. Assim como Ruth foi resgatada, nós também fomos resgatados pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, porque um dia o Senhor nos resgatou. O Senhor nos livrou do mal. O Senhor nos alcançou por sua graça. Agora somos teus, somos teu povo. Somos agora cidadãos dos céus. Agora pertencemos ao Senhor. Pai, obrigado porque um dia essa graça nos alcançou de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. Um dia o Senhor nos salvou. E agora nós somos teus, pertencemos ao Senhor. E tudo que é do Senhor é nosso, por herança. Agora desfrutamos das bênçãos dos altos céus. Hoje mesmo nós podemos crer pelos milagres. Hoje nós podemos crer por alimento, por sustento. Hoje nós podemos crer por cura. Hoje nós podemos crer por restauração. Nós cremos pela paz, pela alegria, pela vida, por tudo que o Senhor pode nos dar. Porque o Senhor é bom e tem coisas boas para nós. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a vida, a graça, o poder de Deus, o refrigério do Senhor. E de fato eles possam desfrutar do refrigério tremendo da parte de Deus sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e tem coisas boas para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia. E você desfrute dessa graça de poder agora pertencer ao Senhor. Aleluia, você agora é dele. Você vive para ele. E o nome do Senhor é exaltado no nosso meio. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha aí um dia ricamente abençoado, tremendamente abençoado no Senhor. Em nome de Jesus. Grande abraço.